Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto do Movimento da Tradição Pienomista Reformada Brasileira. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está acompanhando a nossa série O Pacto do Domínio, Gênesis, onde investigamos as fundações bíblicas da missão cultural do homem sob o senhorio absoluto de Deus. Nos episódios anteriores, vimos que o homem foi criado à imagem de Deus para exercer um domínio tríplice, como sacerdote, profeta e rei, dentro de um mundo ordenado, temporalmente estruturado e consagrado por Deus. Também refletimos sobre o trabalho como vocação e o tempo como território santo, culminando no sábado como coroa e sinal do pacto. Neste quinto episódio, voltaremos nosso olhar para a relação entre o trabalho, a terra e a teonomia, ou seja, para a estrutura econômica do Éden, tal como ordenada por Deus, desde o princípio. Muito antes de existir qualquer forma de Estado, moeda ou contrato social humano, já havia uma ordem econômica fundamentada na criação, na propriedade e no mandamento divino. O Éden não era uma utopia igualitarista, nem um espaço de subsistência primitiva. Era um espaço ordenado, cultivável e fértil, planejado por Deus para que o homem o administrasse segundo os princípios da justiça revelada. A economia do Éden não era autônoma, nem neutra, nem comunalista, era teonômica, definida e regulada pela lei de Deus desde o início. Neste episódio, veremos que a terra é propriedade original de Deus e que o homem é apenas seu administrador pactual, que o trabalho é o meio legítimo de domínio e produtividade, e não instrumento de opressão ou de idolatria, e que a lei de Deus regula as relações econômicas desde o Éden, estabelecendo fundamentos para a propriedade, responsabilidade e herança. Além disso, contrastaremos essa visão com os sistemas pagãos e modernos, como o estatismo, né, o socialismo e o capitalismo liberal secular, que não reconhece o fundamento da lei de Deus. Todos eles distorções da verdadeira economia bíblica. A restauração de uma civilização piedosa passa necessariamente pela restauração dos princípios teonômicos na esfera econômica, começando pelo reconhecimento de que a terra é do Senhor e que o trabalho é um chamado à mordomia responsável e piedosa. Vamos então à exposição do primeiro tópico. O primeiro tópico é: a terra é do Senhor. Aqui vamos tratar acerca de propriedade, domínio e mordomia. A base de toda economia bíblica é esta verdade simples, absoluta e inegociável. Deus é o dono de toda a terra. O homem não é proprietário autônomo, ele é mordomo, ou seja, administrador de um bem que pertence a outro. A Escritura afirma isso repetidamente, desde o início até o fim.
porque toda a terra é minha. Êxodo 19, 5. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Eis que os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo o que nela há. Deuteronômio 10, 14. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, 1. Porque meu é todo animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Salmo 50, 10 a 11. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. 1 Coríntios 10, 26. Bom, esses textos formam o alicerce teológico da economia do Éden e de toda a estrutura teonômica posterior. Deus é o Criador e, por isso, o proprietário supremo de tudo. A propriedade humana não é originária, mas derivada e delegada. Isso significa que o homem não pode usar a terra conforme sua própria vontade, né, de forma autônoma, mas conforme a vontade revelada de Deus. Em Gênesis 1, 28, Deus dá ao homem o mandato cultural: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Esse domínio é real, mas não é soberano ou autônomo. O homem domina como vice-regente. Ele tem autoridade, mas autoridade subordinada. Ele possui propriedades, mas como administrador do rei. A terra é dada ao homem como herança condicional, dentro de uma aliança. Por isso, há bênção na obediência e maldição na rebelião. Veja Deuteronômio 28. A doutrina da soberania divina sobre a terra anula
Tanto o estatismo totalitário ou o socialismo, que pretende transferir a propriedade da criação para o Estado, quanto o capitalismo liberal secular, que absolutiza o direito de propriedade privada, sem referência à lei de Deus. Em ambos os sistemas, o homem se vê como dono absoluto, seja ele indivíduo ou coletividade. A Escritura responde: a terra é do Senhor. Na estrutura econômica do Éden, vemos: Deus cria o jardim, Gênesis 2:8. Deus planta o jardim, Gênesis 2:9. Deus coloca o homem no jardim, Gênesis 2:15. Deus dá ordens específicas sobre o uso da terra, Gênesis 2:16 a 17. Deus restringe o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas ações mostram que a terra é um território pactual e que o uso legítimo da terra está vinculado à obediência à revelação divina. A propriedade não é um direito natural independente, mas uma ordenança definida e dom regulado pela lei de Deus. A ideia bíblica de herança da terra, veja Números 26, 52 a 56, Josué 13 a 21, continua esse princípio. Cada família de Israel recebia um quinhão da terra prometida, que não podia ser permanentemente alienado, pois pertencia ao Senhor. Mesmo em casos de venda, havia o ano do jubileu para restaurar as possessões às famílias originais. Levítico 25. Essa legislação teonômica, ou de Deus, impedia, protegia a estrutura familiar como unidade básica da cultura piedosa. Portanto, ao declarar que a terra é do Senhor, a Escritura estabelece, primeiro, que todo uso da terra está sujeito à lei de Deus. Segundo, que todo domínio humano é delegado e condicional. E terceiro, que todo sistema econômico que ignora a soberania divina é injusto e idolátrico. Reconhecer que a terra é do Senhor é o primeiro passo para reconstruir uma economia justa, piedosa e verdadeiramente livre, pois liberdade só existe sob o senhorio de Cristo e a lei de Deus. Segundo tópico, o trabalho como meio de produção e responsabilidade. Tendo estabelecido que a terra pertence ao Senhor e que o homem é seu administrador, é natural que a forma como o homem deve exercer esse domínio seja por meio do trabalho. O trabalho não é um instrumento de sobrevivência animal ou uma construção social moderna. Ele é, na economia bíblica, um meio legítimo de posse, produção e responsabilidade moral diante de Deus. Em Gênesis 2:15, lemos: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. O verbo cultivar, abad no hebraico, implica labor diligente, transformação produtiva da terra, extração de frutos por meio do esforço físico e intelectual. O trabalho é um instrumento que transforma o mundo natural em mundo cultural e o meio pelo qual o homem glorifica a Deus por meio da produtividade ordenada.
Além disso, o trabalho é o fundamento legítimo da propriedade econômica. Ao cultivar a terra, o homem exerce domínio visível e responsável sobre ela, conforme a ordem divina. Essa é a base do princípio bíblico. Em todo trabalho há proveito, mas meras palavras só conduzem à pobreza. Provérbios 14, 23. Em outras palavras, o trabalho é o canal legítimo da riqueza. E não há direito de posse sem responsabilidade produtiva, ou herança, ou então uma doação voluntária. Bom, a Escritura continuamente associa a bênção material à diligência e a pobreza à preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ser sábio. Assim te sobrevirá a pobreza como um ladrão. Provérbios 6, 6 a 11. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Provérbios 10, 4. Na economia do Éden, não havia espaço para o assistencialismo ou para a transferência compulsória de recursos. Deus não criou um sistema em que uns vivem às custas do trabalho de outros, mas um mundo em que cada um deveria produzir com suas próprias mãos o necessário para si e para os seus. Veja, segunda Tessalonicenses 3, 10 a 12. O trabalho também estabelece responsabilidade diante de Deus. O homem que trabalha se torna responsável por como administra os frutos do seu esforço. Ele deve prestar contas de seus bens, de seu tempo e de sua produtividade. A responsabilidade econômica, portanto, não é apenas um dever social, mas um imperativo pactual. Esse princípio confronta diretamente duas visões errôneas. Primeira, o igualitarismo socialista, que nega a ligação entre trabalho e posse e promove a ideia de que todos devem receber porções iguais, independentemente do esforço ou mérito. Isso é contrário à justiça bíblica. Segunda, o consumismo libertário, que absolutiza a posse e o lucro como fins em si mesmos, rompendo a responsabilidade diante de Deus e da comunidade pactual. Na perspectiva teonômica, o trabalho é vocação e a produção econômica é ato moral e religioso. O agricultor, o artesão, o empresário, o professor, todos, ao trabalhar dentro da lei de Deus, servem ao reino, sustentam suas famílias, abençoam o próximo e glorificam o Criador. Como ensina Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, o fruto do trabalho deve ser usado com responsabilidade, generosidade e visão de aliança. Portanto, a verdadeira economia do Éden não começa com bancos ou mercados, mas com um homem diante de Deus, cultivando a terra com temor, fidelidade e propósito eterno. Terceiro tópico: teonomia econômica. A lei de Deus como fundamento para propriedade e justiça. A verdadeira economia bíblica não pode existir sem a norma objetiva da lei de Deus. Se a terra pertence ao Senhor e o trabalho é o meio legítimo de domínio, então a maneira pela qual o homem
lida com a terra, os bens, os recursos e as relações econômicas deve ser regulada pela revelação divina. Essa é a essência da teonomia econômica, ou capitalismo cristão. Em Gênesis, Deus não apenas entrega o jardim ao homem, mas também impõe restrições legais. Um mandamento que define o uso legítimo e o ilegítimo do território confiado. Isso deixa claro que, mesmo antes da queda, a ordem econômica era normativamente regulada por Deus. A posse, o uso e a produção estavam todos submetidos ao governo divino. Esse princípio se desenvolve claramente na legislação mosaica. Um dos pilares da justiça econômica ou economia bíblica é o reconhecimento de que a propriedade privada é sagrada e protegida pela lei de Deus, conforme afirma o oitavo mandamento: não furtarás. Êxodo 20:15, Deuteronômio 5:19. Esse mandamento assume e pressupõe que a posse privada legítima existe e deve ser respeitada. No entanto, essa posse não é absoluta, mas derivada da soberania de Deus. O homem é um mordomo diante de quem deverá prestar contas. Por isso, a lei de Deus regula os limites morais na aquisição e uso de propriedade. Levítico 19, 9 a 10. Provérbios 22, 22 a 23. As trocas e o comércio. Levítico 19, 35 a 36. Deuteronômio 25, 13 a 16. A preservação da herança familiar. Sendo a família, sendo a Bíblia contra a violação ou expropriação da herança alheia. Deuteronômio 19, 14. E a favor do homem deixar herança aos seus filhos. Provérbios 13, 22. A proteção contra a cobiça, o motor da tirania econômica. Êxodo 20, 17. Além disso, é fundamental distinguir entre os tipos de tributo na economia cristã. O dízimo, imposto eclesiástico, era ordenado para o sustento dos levitas, sacerdotes e atividades cultuais. Números 18, 21 a 24. Deuteronômio 14, 22 a 29. Ele não era arrecadado pelo Estado, mas pela estrutura eclesiástica de Israel. Assim, o dízimo pertence a Deus e serve para a manutenção da religião verdadeira. Já a tributação civil legítima, estabelecida por Deus, é o chamado imposto por cabeça. Êxodo 30, 11 a 16. Esse tributo era fixo e igualitário, meio ciclo por homem, independentemente da condição econômica ou social, e tinha como finalidade a manutenção dos serviços públicos ligados à ordem civil da comunidade pactual. Ele era cobrado periodicamente, de forma limitada, e simbolizava que cada cidadão pertencia ao povo de Deus e devia ser contado sob a aliança. Assim, a teonomia rejeita tanto o confisco progressivo e arbitrário promovido por estados modernos, quanto a idolatria libertária que nega qualquer tributo civil legítimo. A Escritura ensina que o governo civil pode sim arrecadar
A tributação, né, arrecadar tributos, desde que esteja subordinado à lei de Deus, limitado em sua competência e voltado à justiça e à expiação civil ou proteção do povo pactual. A justiça econômica bíblica também se evidencia na proibição da exploração, do suborno, do falso testemunho em contratos, do enriquecimento ilícito e da opressão dos pobres. Êxodo 22, 21 a 27. Levítico 19, 13. Deuteronômio 24, 14 a 15. Porém, não há lugar para igualitarismo econômico, assistencialismo compulsório ou redistribuição estatal de riquezas. Toda caridade é responsabilidade individual e comunitária, baseado em critérios de sabedoria, ordem e piedade. Segunda Tessalonicenses 3:10. 1 Timóteo 5:8 a 16. Portanto, a economia cristã repousa sobre três fundamentos inegociáveis. Primeiro, Deus é o dono da terra e toda propriedade humana é derivada e condicional. Segundo, o trabalho é o meio legítimo de aquisição e deve ser regulado por justiça, diligência e fidelidade. Terceiro, a lei de Deus é a norma última e única para todas as transações, tributos e responsabilidades econômicas. Somente sob essa estrutura podemos reconstruir uma ordem econômica justa, estável, piedosa e verdadeiramente livre. Não sob o reino do homem, mas sob o reino do Senhor Jesus Cristo. A economia do Éden, como revelada nas páginas iniciais de Gênesis, não era neutra, nem caótica, nem sujeita à vontade humana. Era uma economia pactual, fundamentada no senhorio de Deus, no trabalho responsável e na estrutura legal da sua revelação. Não havia espaço para autonomia econômica, nem para uma economia centralizada por mãos humanas. Tudo estava debaixo da palavra de Deus. Vimos, em primeiro lugar, que a terra pertence exclusivamente ao Senhor. Ele é o Criador e, por isso, o único e legítimo proprietário. O homem foi colocado no mundo não como senhor absoluto, mas como mordomo pactual, com autoridade derivada e limites definidos. A terra é herança condicional, concedida por Deus e regulada por sua aliança. Em segundo lugar, vimos que o trabalho é o meio designado por Deus para que o homem exerça domínio legítimo sobre a criação. O labor é nobre, anterior à queda, e essencial para a expressão da imagem de Deus. Ele produz riqueza, desenvolve cultura e estabelece responsabilidade moral. Toda riqueza que não provém de meio lícito e piedoso é condenada pelas Escrituras. Por fim, vimos que a teonomia, a aplicação da lei de Deus, é o fundamento último e único de toda justiça econômica. A propriedade é protegida pelo oitavo mandamento. O imposto civil legítimo, prescrito em Êxodo 30, é limitado e igualitário. O dízimo, por outro lado, é tributo eclesiástico, pertencente ao Senhor, para o sustento da religião verdadeira. Nenhum sistema econômico pode ser justo, estável ou piedoso se estiver fundado em princípios humanos, estatistas ou libertários seculares.
Toda estrutura que ignora a revelação divina inevitavelmente se tornará instrumento de opressão ou idolatria. A restauração da civilização começa com a restauração da economia. E a restauração da economia começa com o reconhecimento do senhorio de Deus sobre a terra, do trabalho como vocação e da lei de Deus como norma inegociável. Essa é a base da verdadeira liberdade, da verdadeira propriedade, da verdadeira riqueza e da verdadeira justiça. Não é possível reconstruir o mundo com teorias humanas. A única esperança para as nações é a obediência à palavra de Deus, inclusive na esfera econômica. A teonomia não é uma opção entre muitas, mas a única alternativa fiel, legítima e eficaz para uma sociedade justa sob o reinado de Cristo. Bom, pessoal, é isso. Mais um vídeo. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter assistido o conteúdo até aqui, no final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro no IMTTRB.